Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Então, hoje a gente vai estudar o tema da esquizofrenia, né? Dentro da psicopatologia, a gente vai entrar dentro do capítulo que se relaciona ao espectro da esquizofrenia e seus transtornos afins. A esquizofrenia é um transtorno bastante explorado pela psicologia, pela psiquiatria, tem uma série de mitos e verdades por trás, né? Se mistura muito com a história da loucura. E a ideia é que nessa aula de hoje a gente se concentre no estudo da esquizofrenia, para numa próxima aula a gente possa ver um pouco mais os outros transtornos que fazem parte deste capítulo, que são outros transtornos também chamados de transtornos psicóticos, ok? Vamos lá então. Então, o espectro da esquizofrenia. Até o último Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-4, ele trazia como transtornos psicóticos, né? Então a ideia não era muito, né, falar sobre a esquizofrenia, mas sim sobre os transtornos psicóticos de um modo geral, né? O DSM-5, ele como já foi falado em outros vídeos, ele passa a ter uma visão mais multidimensional dos transtornos mentais, né? Como uma expressão num contínuo desde dos sintomas mais tênues até os sintomas mais importantes, e começa a entender as psicopatologias como espectros. Então, o espectro autista, o espectro bipolar, o espectro obsessivo-compulsivo, o espectro da hiperatividade, da desatenção e o espectro da esquizofrenia. Então, dentro do espectro da esquizofrenia, a gente vai, né, se debruçar no transtorno chamado esquizofrenia. Então, eu começo aqui com um poema de número 937 da Emily Dickinson, que fala, né, senti minha mente se dividir, como se meu cérebro tivesse se partido. Tentei costurá-lo ponto por ponto, mas não consegui encaixar. O pensamento de trás tentei unir ao pensamento da frente, mas a sequência rolava desgovernada como bolas soltas pelo chão. É bem curioso, né, que esse poema ele traduz ou ele ilustra um pouco o que acontece dentro da mente de uma pessoa psicótica, né, de uma pessoa com sintomas de esquizofrenia. A ideia de esquizofrenia é uma ideia de ruptura com a realidade. Por isso que são chamados de transtornos psicóticos. O psicótico é aquele paciente que rompe com a realidade, ou seja, ele deixa de enxergar, de perceber o mundo, né, da forma como a grande parte das pessoas, a maioria das pessoas, consegue perceber, né? E, e isso traz muito sofrimento e muita desadaptação. Então, o espectro da esquizofrenia, de acordo com o DSM-5, ele vai ser composto, né, por basicamente esses 5 transtornos. Tá? Por que eu estou falando basicamente? Porque além, né, desses 5 transtornos, ainda vai ter um transtorno chamado transtorno psicótico devido a uma condição médica, né, que quando os sintomas psicóticos eles são explicados por alguma doença somática, uma doença do corpo, né? E o transtorno psicótico devido, né, ou induzido por substância, que acontece que quando o indivíduo está sob efeito de substância, ele tem um comportamento ou ele tem um padrão de sintomas que são psicóticos. Mas, fundamentalmente, então, são esses 5 transtornos, né? Esquizofrenia, certamente o mais prevalente e mais importante deles, por isso que a gente vai se dedicar uma aula inteira para conhecer e debater. O transtorno esquizofreniforme, o psicótico breve, né, que é um transtorno, uma condição psicótica que é breve de tempo, de duração mesmo, por isso tem esse nome. O transtorno delirante, né, e o transtorno esquizoafetivo. Então, esses outros 4 transtornos eu vou comentar num próximo momento. Vamos lá.
O que é a esquizofrenia? Né? Então, isso que está no nosso imaginário, né, em que a gente assiste em documentários, em filmes, em séries, né, pacientes com portadores de esquizofrenia, pacientes esquizofrênicos, como são chamados, até um termo que eu não gosto muito de utilizar, né, eu prefiro dizer pacientes com esquizofrenia. Né? Então, o que é esse transtorno psicótico? Né? Então, é importante que a gente possa falar, né, que psicose tem a ver com a ruptura da realidade. Quando o paciente está psicótico na nossa linguagem, né, dentro da área da saúde mental, a gente vai estar se referindo a uma pessoa que teve um rompimento com a realidade. Então, ela pode apresentar sintomas ou alterações, né, mais perceptuais, ou seja, não percebe a realidade tal como. Né? Ela pode ter alterações também na forma como expressa o humor ou ainda na forma como concebe a realidade, né? Desordens no pensamento. Então, quando a pessoa está com esse funcionamento, a gente diz que ela estaria psicótica, com funcionamento psicótico, né? Ou com sintomas psicóticos. Tá? Isso é a forma como a gente traz, né? Ou trata essas questões chamadas de sintomas mais psicóticos. Mas voltando então à palavra esquizofrenia. Né? Então, esquizo significa dividido, né? Algo que é fragmentado. E frenia, mente. Então é a mente fragmentada, a mente dividida. Uma das primeiras definições de esquizofrenia, né, lá na história da psiquiatria, né, nos primeiros estudos de psicopatologia, foi atribuído o conceito de demência precoce, porque se identificava que aqueles pacientes, né, jovens, começavam a ter prejuízos cognitivos e mentais bastante severos, algo que era esperado, né, numa velhice era antecipado, né, na juventude. Então começaram a ser entendidos esses pacientes como pacientes com demência precoce. Depois esse termo ele vai evoluir até chegar ao que a gente chama hoje de esquizofrenia. E ela, né, e é fácil da gente entender o porquê que recebeu esse nome, porque a esquizofrenia é diferente de outros transtornos, tá? Ela tem, ela manifesta nos pacientes muitos sintomas, né? E uma combinação bastante complexa desses sintomas. Então não é um transtorno da ansiedade que a manifestação principal é a ansiedade, não é um transtorno de humor em que a manifestação principal é do humor, né? Então, na esquizofrenia a gente tem uma constelação de sintomas, de sinais e sintomas, que vai, né, demonstrar prejuízo, né, vai acarretar prejuízo para a vida das pessoas. Então, diferente do transtorno bipolar, os transtornos de humor, que afeta fundamentalmente o humor e por causa do humor acaba trazendo prejuízos em diversas áreas, ou na doença de Alzheimer, que o paciente tem prejuízos mais cognitivos, de atenção, de memória, né? Embora não seja só da memória, como a gente viu na aula de transtornos neurocognitivos, principalmente, né, da memória, das funções executivas. Na esquizofrenia a gente tem um grupo maior de sintomas que são acometidos para essas pessoas. Então, um conceito, né, um transtorno que ele é crônico, ele é deteriorante e irreversível. A gente não pode falar em cura de esquizofrenia, né? A gente não pode falar em reversão de esquizofrenia. O que a gente observa muitas vezes é um tratamento em que a gente desacelera o curso da doença, em que o paciente tem uma boa qualidade de vida, em que ele consegue desenvolver autonomia, né, e portanto, né, ter uma vida mais significativa, né? Então, como eu falei antes, ele não tem não tem uma característica definidora, não tem um sintoma mais clássico, né, que vai definir, embora quando a gente pensa em esquizofrenia, às vezes rapidamente a gente associa a alucinações, né? Os pacientes com esquizofrenia são aqueles que têm alucinações. Nem todo paciente com esquizofrenia apresenta quadro alucinatório, tá?
Então, uma outra característica é que tem múltiplos sintomas e de múltiplos domínios. Então, sejam domínios mais cognitivos, domínios do humor, domínios mais do comportamento, né? Então, um exame do estado mental de um paciente com esquizofrenia, ele é muito mais desafiador para o clínico. E justamente por isso, eu trago, né, na aula de hoje alguns elementos para ilustrar isso. Então, os problemas mais evidentes na esquizofrenia, prejuízos cognitivos, né? Então, fundamentalmente na atenção, na percepção, que pode vir em forma de delírios, né? de alucinações, né? E na cognição, que pode vir na forma de delírios, né? Alterações no pensamento do paciente. Uma capacidade mais limitada para processar informações, então o paciente pode ter uma velocidade de processamento mais lento, né? O que pode repercutir também em dificuldades de aprendizagem, né? Prejuízo na linguagem, né? No pensamento, na comunicação, muitas vezes não só na comunicação verbal, mas também na comunicação não verbal. Pacientes com esquizofrenia podem apresentar alterações na mímica facial, o que a gente chama de hipomimia, e aí, portanto, não consegue expressar as emoções, não consegue expressar as intencionalidades nas interações sociais. Dificuldade de concentração, na formação de conceitos e capacidade de abstração. Pode ficar muito preso a um pensamento mais concreto, né? Um funcionamento mais concreto e, portanto, com dificuldade de imaginação, de criatividade, de abstração, até algumas intervenções que muitas vezes podem ser feitas nesse sentido com os pacientes. Mas, lembrando, pessoal, como são inúmeros sintomas, as combinações elas também são inúmeras. Então, nós vamos ter pacientes com uma restrição cognitiva mais importante, com quadro de esquizofrenia, e pacientes numa outra esfera com uma capacidade, né, de cognição mais preservada, né? Então, por isso, muitas vezes é difícil essa distinção, muitas vezes é difícil estabelecer bem esse diagnóstico, né? Então, a gente tem que ter muita cautela e uma investigação bastante aprofundada. Ainda, né, dificuldade na linguagem também de escutar e entender as outras pessoas, né? Muitas vezes pode ser por conta de uma dificuldade de concentração, né? Acaba afetando a capacidade de compreensão, dificuldade de manter conversações, de iniciar conversações, pobreza no repertório social, né? Então, e vai repercutir em baixas habilidades sociais, e baixa tolerância à frustração ou ao estresse. Também a gente observa isso. Então, pacientes que podem se desorganizar muito facilmente, com uma mínima mudança ambiental, né, com uma situação mais de tensão, isso pode gerar no paciente uma maior desorganização, o que pode, né, suscitar, né, ou precipitar algum surto, né? O surto é aquele momento, né, em que o paciente tem uma maior intensidade dos sintomas, né, onde o paciente agudiza, né, então apresenta um funcionamento mais agudo, com sintomas mais evidentes, né, que não é a maior parte, né, da vida desses pacientes. Então, na maior parte, eles estão com sintomas mais brandos, mais controlados, né, mas um momento de surto é um momento agudo, né, que o paciente precisa de cuidados maiores, maior atenção. Bom, sobre o estado mental, né, o que eu comentava antes, então a gente vai ter com relação à aparência e comportamento, o paciente vai apresentando então uma aparência deteriorada, né, maneiras inapropriadas, um comportamento mais inapropriado. É comum apresentar um retraimento social, né? E aí isso vai prejudicar a relação conosco, né? Com o examinador. O paciente muito fechado, muito circunscrito e que vai
recusar a interação, né, por conta desse isolamento, dessa recusa mesmo, né, a sociabilizar. Falta de motivação e abulia, o que pode parecer muitas vezes um sintoma mais de humor, assim, o paciente está mais deprimido, a gente pode achar, bom, será que esse paciente não está com uma depressão mais severa? E aí a gente avança na avaliação e a gente vai vendo que, bom, isso não é depressão. Desordens do pensamento e da fala. Então aqui são sintomas mais que a gente chama de sintomas positivos, porque eles aparecem mais, né, são mais evidentes. Então o paciente ele perde associações, quando ele começa a falar, ele se atrapalha no meio do curso do pensamento dele, e aí se desorganiza, né, perde, tem que voltar, ou não consegue mais acompanhar a linha de raciocínio. Pode ter o contrário, pode ter um bloqueio de pensamento e não conseguir, né, acessar pensamento, conseguir pensar, então ele fica mais mudo, né? Pobreza de conteúdo, não consegue explorar, né, mais assuntos, fica mais circunscrito a poucos assuntos ou assuntos de interesse. É quase que um funcionamento mais autista, assim, né? Habilidade prejudicada para utilizar conceitos abstratos, o que pode, como foi falado antes, assim, né, o paciente ele pode ter aí um prejuízo na capacidade de abstração. Então, isso pode simular, assim, um funcionamento de uma deficiência intelectual, né? Como o transtorno ele é degenerativo, né, o curso dele, então ele vai tendo perdas, né, da capacidade intelectual, da capacidade cognitiva. Então, dependendo do estágio que está o transtorno, o paciente ele pode ser incapaz, né, de fazer uma abstração. Então, às vezes, na entrevista de avaliação, o psicólogo ele pode propor para o paciente um ditado popular, né, e o paciente tentar compreender ou falar alguma metáfora, ver de que forma o paciente consegue compreender. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O que isso significa para ti? O que tu entende desse ditado popular? Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Uma vez eu entrevistei um paciente psicótico e quando fiz esse ditado popular para ele, né, e fiz essa pergunta, ele respondeu: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que isso te diz respeito? O que tu entende disso? E aí ele falou: uma garrafa de Coca-Cola. Então, assim, ele não consegue ir além, né? Ele precisa do concreto. E anormalidades na prosódia, né? Então, que é na fala, a gente vai ver, às vezes, um ritmo, né? Uma entonação meio afetada, assim, do paciente, assim, né? Com uma fala muito estereotipada, muito marcada por algum jeito, né? Que soa, às vezes, um pouco estranho. Ainda dentro da linguagem, o mutismo, né? Então, o paciente pode se recusar a falar, né? Simplesmente ficar calado. Neologismo, que é a produção de novas palavras, né? Então, especialmente pacientes em estado mais agitado, né? Na esquizofrenia, eles podem inventar palavras o tempo todo, ter uma produtividade linguística grande, né? Afetação na linguagem, né? Então aqui de uma forma mais geral, ecolalia, né? Que é repetir as palavras, os sons do entrevistador, né? Então o psicólogo fala alguma coisa, né? Tudo bem, seu José? Seu José, como vai? Como vai? Ele fica repetindo. E pode ter sintomas aí, né? Que são mais de ordem da ansiedade, da consciência, de despersonalização e desrealização. A despersonalização e a desrealização são dois sintomas chamados sintomas de ruptura com a realidade, né? São sintomas dissociativos, né? São chamados de sintomas dissociativos, que num deles, a desrealização, o paciente se percebe que o mundo aqui fora, aquilo que eu estou vivendo não é real, parece que eu estou vivendo alguma coisa num sonho, num filme, né, que eu estou sendo
personagem, né? E a despersonalização é uma sensação de que o corpo está sendo projetado, que é como se eu estivesse saindo do meu corpo e me vendo fora do meu corpo, né? Claro que isso não é uma experiência espiritual, não faz parte, não pode fazer parte da crença do paciente e tudo mais, mas é a sensação descrita pelo paciente. Tá? No afeto podem ter também desordens, então as mais características são respostas emocionais reduzidas e inapropriadas, né, ou emoções bizarras. Então, o que seria uma resposta emocional reduzida? A gente chama que é o afeto embotado, ou afeto planificado, ou afeto hipomodulado. O que a gente espera, né, nas pessoas é uma capacidade de modular o afeto. Sentir felicidade, sentir tristeza, né, e demonstrar isso com a nossa mímica facial. O paciente com esquizofrenia, ele pode ter um afeto plano, planificado ou embotado. Ele não apresenta, ele não altera emoções. Então, quando ele conta algo que é repleto de emoções positivas ou negativas, ele conta da mesma forma, com um tom monocórdico, né, sem modular a sua mímica facial. Tá? Então, isso é a redução do afeto, a redução da expressividade afetiva. E a resposta inapropriada é justamente uma emoção incompatível com o conteúdo que está sendo compartilhado. Então, assim, não é um julgamento que eu estou fazendo. O paciente está contando alguma coisa muito ruim, a morte de um familiar e tal, e ele ri, né? E ele dá uma gargalhada, né? Então, assim, não é compatível com aquilo. Isso também é chamado de emoções bizarras. Tá? Outra questão é que os pacientes com esquizofrenia eles podem ter uma sensibilidade emocional mais aguçada e aí ter uma reatividade maior, né, ao medo, né, à ansiedade, à raiva, né, com o mínimo estímulo esses pacientes eles podem responder, né, a essas emoções. Então isso também é algo que está presente, né, na sintomatologia da esquizofrenia. E também as desordens do comportamento, que geralmente aqui a gente consegue identificar isso, né, observando no paciente. Então, um comportamento estereotipado, né, é uma delas. Então, é um tipo de comportamento que fica muito marcado. Então, o paciente ele pode ter uma marcha, né, uma forma de caminhar, que ela é toda ela estereotipada. Né? Às vezes a gente vê em clínicas ou em hospitais psiquiátricos, né? Eu me lembro que no São Pedro tinha um paciente que ficava o tempo todo assim. Então ele tinha essa estereotipia de comportamento, né? Ou às vezes uma forma de mover um braço, que ela é repetida diversas vezes. O estupor, que é uma alteração da consciência, o paciente pode ter ali, né, em estados de ausência de consciência ou de se sentir meio sonolento, né, um estado de estupor, ele fica mais parado também, não consegue se concentrar, não consegue interagir, né, fica mais autocentrado. Desordem da alimentação, pode ter algumas estereotipias também na alimentação, de querer só comer determinados alimentos. Né? São pacientes que geralmente têm uma predileção por um paladar mais doce. Né? Então a gente vê abuso bastante de açúcares e carboidratos e tudo mais, e bebidas açucaradas, não sei o quê. A ecopraxia, né, pode apresentar também, né, a gente falou antes da ecolalia, que é a repetição da palavra. A ecopraxia é a repetição de postura do entrevistador. Então, o paciente, ele copia a postura que o entrevistador está apresentando, né, então, e os movimentos também. O negativismo também é observado como comportamento, e negativismo é a recusa em fazer aquilo que é solicitado. Né? Então pode se perguntar alguma coisa e o paciente
recusa. É como se fosse uma resistência, mas é uma resistência ostensiva, assim, o paciente, né? Então ele não aceita nenhum tipo de intervenção. E alguns sintomas somáticos também, que aí são dos mais variados, o paciente pode apresentar. Interessante a gente comentar as desordens da percepção nos pacientes com esquizofrenia. Como eu falei antes, são as mais conhecidas, né? Então, as desordens na percepção e no pensamento, que são os sintomas, né, clássicos e típicos da esquizofrenia, que, como eu disse antes, não vão estar presentes em todos os pacientes, mas são muito prevalentes. Então, a gente tem as alucinações e os delírios. As alucinações são alterações da senso-percepção, ou seja, senso-percepção é, né, que a gente estudou lá em PPB, processos psicológicos básicos, né, é a nossa capacidade de perceber, interpretar a realidade. Tá? Então é primeiro momento que a gente está sentindo e percebendo. Quando há uma alteração na senso-percepção, é como se eu estivesse alterando a minha forma de ver e sentir a realidade. Então, não é tanto a compreensão, é a sensação, é a percepção. Quando o paciente que tem uma alucinação, ele está vendo algo que não existe, ele está sentindo algo que não existe, ele está ouvindo algo que não existe, ele está cheirando algo que não existe. Então, isso são alucinações. Então, eu posso ter uma alucinação tátil, que é sentir uma faca sendo enfiada no meu peito, sem ter esse estímulo aqui. Uma alucinação auditiva é eu ouvir vozes, eu ouvir pessoas falando comigo, sendo que eu estou numa sala sozinho. A alucinação gustativa é sentir gostos que não existem. Então, estou sentindo um gosto de gasolina na minha boca, um gosto amargo na minha boca. Alucinação visual, ver coisas, né? Objetos, pessoas, vultos. Né? E olfatórias, cheiros. Então, esses pacientes eles começam a ter esse tipo de sintomas também. E os delírios são alterações do pensamento, da cognição. Então, o paciente pode apresentar delírios bizarros, que são delírios que rompem completamente com a realidade. Por exemplo, é eu pensar ou ter a convicção de que, enquanto eu estava dormindo, roubaram um rim meu e venderam no mercado paralelo. Mesmo que eu não tenha nenhuma cicatriz. O delírio ele é tão estruturado, gente, que ele funciona como uma crença para o paciente. Ele não é passível de articulação, né, de questionamento, ele é uma verdade absoluta. Absoluta. Tá? Delírio de referência é um tipo de delírio que é uma deformação da interpretação. Tá? Por exemplo, toda noite, né, quando eu vejo o Jornal Nacional e o Bonner diz boa noite, eu sinto que na entrelinha ele está querendo dizer alguma coisa para mim. Eu tenho convicção de que isso aconteceu. Né? Uma vez eu atendi um paciente que estava com delírio, apresentando delírio de ideias e delírios de referência, em que ele escutava o cachorro latir na vizinha, e quando ele escutava o cachorro latir, ele tinha a convicção de que isso significava que o vizinho dele estava pensando que ele era gay, e portanto ele tinha que descer lá e se explicar para o vizinho que ele não era homossexual, que ele era heterossexual, que ele podia ter pensamentos, mas que não era da vontade dele. Né? Então, assim, faz uma referência, estabelece uma referência onde não existe algo. Né? E algo direto para a pessoa, como se fosse personalizado. Né? Delírio persecutório, né? Bastante
conhecido, são ideias de perseguição, né, de achar que o FBI, a CIA está me procurando, né, que a qualquer momento eles podem entrar na minha casa e me levar, né. Então isso é um delírio persecutório, né, achar que as pessoas estão falando mal de mim, né, estão contra a minha pessoa. Então é algo também que a gente precisa perceber. E volto a falar, como é algo muito estabelecido num nível de crença, o paciente ele não aceita o contraditório disso, né, o contraponto. Muito dificilmente ele vai, né, aceitar isso como inverdade. E delírio persecutório, então um exemplo de um outro paciente, eu atendi, que ele disse que tinha escutas na casa dele, né? Então que ele tinha que cuidar muito o que falava, porque tinha escutas na casa dele. E delírios grandiosos, né, quando o paciente então ele tem um pensamento, né, hiperinflado, né, de que ele se acha super poderoso, super capaz, né, ele pode achar que ele é Jesus Cristo, que ele é o presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, né, não sendo. Então esses são delírios grandiosos. O problema dos delírios é que o paciente pauta as suas ações a partir dessa perspectiva, né? Então isso é bastante sério, né? Porque todas as ações do paciente ele parte de que isso é verdade. Então ele pode ter um comportamento mais agressivo, mais hostil, ele pode ter um comportamento mais de fuga por conta disso, por achar que as pessoas estão atrás dele, né? Ele vai interpretar a realidade dessa forma. Tá? Então às vezes a gente vê situações assim que esses pacientes eles referem ter passado, assim, de brigas no transporte público, né? Uma vez eu estava retirando dinheiro num caixa automático e tinha uma pessoa na minha frente e essa pessoa se virou e começou a me xingar. E eu estava quieto, parado, né? E ela começou a dizer: por que tu tá dizendo isso de mim? E eu não estava falando nada, não tinha ninguém próximo, né? Então o paciente estava com um delírio, né, persecutório e uma alucinação de que estava escutando coisas. E eu era bem novo, assim, falei, bah, agora eu vou apanhar aqui desse cara, né? E o cara começou a falar, eu disse, não falei nada. E aí ele, não, falou sim. E eu disse, olha, não falei. E aí a pessoa, tá bom, e saiu, assim, mas saiu falando, assim. E, bom, os pacientes, às vezes, as pessoas escutam isso, de repente já falam mais alto, já, né, já perdem a cabeça, daqui a pouco podem partir para algum tipo de agressão. Então isso é um comportamento que a gente vai ver. Dentro das alterações cognitivas, né, o que a gente observa nos pacientes com esquizofrenia? Né? Então parece haver uma alteração nos circuitos encarregados de filtrar aquelas informações que são periféricas. Então aqui a gente tem dois cérebros, né, dois córtex, né, cerebrais. Então um paciente com esquizofrenia e um paciente um cérebro normal. E na esquizofrenia parece não haver essa filtragem. Então um grande número de estímulos acabam chegando no córtex cerebral e isso vai gerar um estado confusional, né? Portanto uma maior dificuldade de processar a informação, dificuldade de concentrar e, portanto, uma dificuldade de memorizar e de aprender, né? Então aqui está, né, na imagem o que, de forma esquemática, né, o que acontece. O córtex cerebral, né, um número grande de informações chegando, a capacidade de filtro ali ela é prejudicada, né, e passam muito mais informações, ok? Bom, se fala ainda na literatura, pessoal, uma distinção entre os sintomas positivos e os sintomas negativos no caso da esquizofrenia. Tá? Então, fundamentalmente, positivo e negativo nada tem a ver com bom ou mal. Né? Então, positivo, como a gente já aprendeu lá em teorias cognitivas e comportamentais, positivo é aquilo que adiciona, é aquilo que aparece. E negativo é aquilo que é retirado, aquilo que perde. Então é a subtração.
Então, os sintomas positivos no contexto psicótico, né, no paciente, são os delírios e alucinações que aparecem, então são somados, eu começo a ver coisas onde não tem, e eu começo a pensar coisas que não existem. Delírios e alucinações. No contexto desorganizado, então alguns pacientes têm sintomas proeminentemente mais desorganizados, então a gente vai ver na fala, né, a presença de sintomas, né, de neologismos, uma fala mais estereotipada, ou um comportamento desorganizado, um comportamento mais bizarro. Os sintomas negativos é aquilo que há um retraimento, ele está mais ligado a um aspecto mais depressivo da esquizofrenia. Né? Então, assim, é uma redução do repertório. Então, a alogia, que é um pensamento mais empobrecido, uma incapacidade de conectar conceitos, ideias e pensamentos. O afeto embotado, plano, como eu falei antes. A avolição, que é a desmotivação, né? O paciente mais negativista, né? Não topa fazer as coisas, não engaja. E a anedonia, que é a falta de prazer, que é uma sensação de desprazer. Nada traz prazer. Então, alguns autores, o Kroll, né, não aparece ali para vocês, mas é de 1981, bem antiga essa classificação. Ele classificou em dois tipos, tipo 1, que são aqueles que têm mais sintomas positivos, e o tipo 2, aqueles pacientes que têm mais sintomas negativos. A boa notícia é que os pacientes com sintomas mais positivos, eles respondem melhor às medicações, né? Então, respondem bem aos antipsicóticos, não costumam ter tanto prejuízo intelectual, né? Tem receptores dopaminérgicos que são aumentados, né? Que é o que explica os sintomas positivos. Então, é maior, né? A questão é mais dopaminérgica. Nos sintomas negativos, a gente tem uma piora na resposta dos medicamentos, pode ter prejuízos intelectuais, né? E tem mais perda, né, de tecidos cerebrais, de estruturas cerebrais. Aqui uma imagem, né, de um paciente famoso, aí, o John Nash, né, de Uma Mente Brilhante, né, que é um filme que quem não viu é bem recomendável para entender um pouco sobre o funcionamento, né, da esquizofrenia. Aqui é uma história verdadeira, né? O filme ele retrata boa parte da vida do Nash, né? E é interessante para a gente entender um pouco sobre delírios e alucinações, né? Porque o filme ele tem essa característica de nos colocar na perspectiva do personagem, tá? Então ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Um matemático, né? Bem importante aí. Fica a dica. E como que o DSM-5 então vai tratar? Né? Então, entre os critérios do DSM, o critério A ele vai falar, né, os delírios, alucinações, aliás saiu alucinações, né? Desculpa pelo erro, delírios, alucinações, discurso organizado, comportamento grosseiramente desorganizado e sintomas negativos. Então, o critério A, que é o que define o transtorno da esquizofrenia, tem que ter a presença desses sintomas, tá? Precisa apresentar todos esses sintomas? Não precisa, tá? Antigamente precisava ter um número X de sintomas, agora com DSM-5 não. Então a gente basta que apresente algum desses sintomas, tá? E os demais critérios para a gente já considerar um quadro de esquizofrenia, o que vai variar daí a gravidade dessa esquizofrenia, tá? Quanto mais sintomas, mais grave, mais prejuízo, tá? Então, delírios e alucinações, a gente já viu o que são. O discurso desorganizado é um discurso descarrilhado, em que o paciente não consegue manter uma linha de pensamento, né, na fala. Então aqui vai ter tanto uma alteração de linguagem quanto uma alteração de pensamento. Comportamento desorganizado pode ser desde uma agitação, desde aqueles comportamentos mais estereotipados, né, assim, com atos repetitivos, né, padrões de comportamento repetitivo, ou até mesmo estados catatônicos, em que o paciente fica parado, né? A catatonia, que é presente em alguns quadros de esquizofrenia e transtornos psicóticos, o paciente ele fica parado numa posição desconfortável por horas, né? Então, ou ele fica muito enrijecido também, é um estado também de comportamento desorganizado.
E os sintomas negativos que a gente viu antes, né, que são aqueles sintomas mais do humor. Né? Afeto embotado, anedonia, avolição, que é desmotivação, né? E o conteúdo mais pobre dos pensamentos. O critério B é uma disfunção socioocupacional, né, que nada mais é do que prejuízo social e prejuízo ocupacional. Então a gente vai ver essa presença, né, disso nos pacientes. E o critério C, sinais contínuos da perturbação por, né, pelo menos 6 meses. Então isso tem que aparecer e permanecer por 6 meses. Os últimos 3 critérios, o critério D, os últimos 3 critérios são critérios de exclusão, então excluir outros transtornos, né, esquizoafetivo ou transtornos de humor, como depressão e bipolaridade. O critério E é excluir transtornos relacionados ao uso de substância ou alguma condição médica que possa sugerir esses sintomas que estão descritos no critério A. Né? E o critério F é uma distinção entre o quadro do autismo. Então, pacientes que têm autismo na infância, que é um transtorno que é diagnosticado na infância e apresentam isso na idade adulta, que a esquizofrenia ela aparece na idade adulta, a gente só mantém o diagnóstico de esquizofrenia quando os delírios e alucinações ocorrerem junto com outros sintomas da esquizofrenia do critério A. Então tem que ter mais sintomas do critério A para considerar a esquizofrenia. Tá? Então esses são os critérios diagnósticos do DSM-5. Bom, é importante falar que a esquizofrenia ela é universal, ela está presente em todas as pessoas, né? Pode estar presente em todas as culturas, em todos os países a gente vai identificar. Do ponto de vista etiológico, parece ter uma explicação, uma carga genética, tá? Que explica, na melhor hipótese, 70% da esquizofrenia, mas estudos mais atuais têm baixado isso, tá? Tem baixado bastante esse índice, então se acreditava que a esquizofrenia ela era muito mais genética do que de fato ela é. E o ambiente, 30%. Uma em cada 100 pessoas apresenta esquizofrenia, tá? Então é um diagnóstico bem prevalente, bem presente, dos transtornos mentais é um dos mais prevalentes. Parentes em primeiro grau chegam a ter de 4 a 8%. Em gêmeos monozigóticos, né, univitelinos, idênticos, 50% a chance de ter, quando um irmão tem. E bivitelinos dizigóticos, 15%. Homem e mulher. O que é interessante é que a gente vê a idade de início, tá? Em homens é mais precoce, costuma aparecer por volta da adolescência, dos 15 aos 25 anos, começa a surgir. E em mulheres mais tardiamente, após os 25 anos. Tá? Antes dos 30 anos, 90% dos homens já desenvolveram esquizofrenia, os que deveriam, né, os predispostos a, e apenas 25% das mulheres. Então, quem passou dos 30 e é homem tem chance, né, de não desenvolver mais a esquizofrenia. Um dado importante também, que há uma alta correlação entre esquizofrenia e suicídio. Muitos pacientes cometem suicídio, tá? Então, 40% comete tentativas de suicídio no curso da doença e 10% tem êxito, que é 20 vezes maior do que na população geral. Então, se o paciente tem esquizofrenia, a gente tem que ficar atento a isso, ao risco de suicídio, tá? Especialmente por esses sintomas mais negativos que o paciente tem. Mas não só, porque os sintomas positivos podem levar a um quadro, né, delirante e alucinatório que vá, né, engajar o paciente numa fuga ou numa ideia de acabar com a vida para parar de sofrer e de ser perseguido. Então é algo que a gente tem que ter muita atenção. Custo humano e financeiro, então é a alta prevalência em jovens, né, que faz com que eles saiam do mercado de trabalho. Alguns pacientes têm um estado mais cronificado e podem ter
prejuízos para trabalhar e tudo mais. É crônica, né, e grave, né, causando essa disfunção mais social e ocupacional. Tem uma taxa elevada de suicídio, grande demanda dos serviços de saúde, de apoio, especialmente por conta dos surtos e da necessidade de um acompanhamento contínuo, medicação, né, surtos eventuais. Acaba tendo dependência dos familiares e da sociedade. Alguns pacientes ficam incapacitados de realizar suas atividades, ficam com autonomia restrita. E com relação ao curso, né, e prognóstico, então o prognóstico de curto prazo, existem alguns sinais favoráveis que vale a pena a gente olhar, que é um ajustamento pré-mórbido. Então antes da doença o paciente tem uma boa condição, antes de ter o primeiro surto ele era bastante saudável e ajustado. Casamento é um fator de bom prognóstico. O perfil sintomático, ou seja, menos sintomas negativos e mais sintomas positivos. Número e duração dos episódios agudos. Emoções expressas, a capacidade de expressar as emoções, não ser tão embotado. Adesão ao tratamento medicamentoso e psicoterápico. E sexo feminino. Tá? Nas mulheres tende a ser melhor resposta do que nos homens. E os fatores de bom prognóstico, né? São quase parecidos com o anterior, né? Mas bom ajustamento pré-mórbido, né? Idade tardia de início, isso é um dado novo. Então, quando mais tarde acontece, melhor, né? Porque ele tende a ser menos insidioso. Um início agudo, né? Então aqui parece contraditório, mas não é. Então mais tarde ter o início e o início ser agudo, a partir de um surto. Isso é melhor do que ser uma coisa assim, gradualmente o paciente foi perdendo interesse, né? Curta duração dos episódios, né, psicóticos. Sintomas positivos prevalentes, eu tinha comentado isso antes, né, em comparação com sintomas negativos. E boa resposta inicial ao tratamento, né, tanto farmacológico quanto psicoterápico. Então isso parece garantir, né, uma melhor evolução no quadro psicótico da esquizofrenia. Bom, pessoal, então essa é, né, o apanhado, a aula sobre transtornos psicóticos, parte 1, esquizofrenia, dentro do espectro da esquizofrenia. Então, como foi dito, é um transtorno bastante prevalente, né, desafiador do ponto de vista psicoterápico, né, e clínico, porque os pacientes eles são crônicos, né, eles precisam de um acompanhamento contínuo e que traz muita incapacidade para esses pacientes e muita sobrecarga para a família. Ok? Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima. Tchau!